Não jogou, né? Não, não jogou. Por causa da seleção. Por causa da seleção. E o Renier? Como foi a história no final? Foi liberado ou foi... A CBF acabou desconvocando, não foi? Desconvocou, mas nós tivemos que fazer um pedido na justiça para poder liberar. Não, só para saber, mudou. Ela foi obrigada a desconvocar. Sabe assim, eu acho assim... porque os clubes entraram com uma liminar. A CBF, André, a CBF ela é o final, ela não é o início nem meio, ela é o final. Ela sendo o final, os clubes estão aqui, eles precisam de ter os seus jogadores, porque eles têm compromissos, têm busca de receita, têm compromissos com conquista de campeonato, tem uma série de coisas, e você não pode, aí um detalhe, que é importante. Jogador hoje de futebol, ele é profissional com 16 anos, estou certo ou estou errado? Certo. É um contrato com 16 anos, passou a ser profissional. A partir do momento que ele fez com 16 anos... Mas pode. O primeiro contrato é com 16 anos. Não, só pode fazer com 16 anos. A partir de 16 anos. Então, se eu tenho um contrato de jogador com 16 anos, ele passa a ser profissional de futebol. Para ser profissional de futebol, ele é regido pela FIFA, que a CBF é vinculada à FIFA aqui. Então, esse jogador só pode ser liberado também na data FIFA. Então, os jogos sub-17 tem que ser junto com a data FIFA, porque esse meu jogador é profissional. Ele não é mais amador. Ele tem contrato profissional. Ele tem contrato profissional. Então a CBF tem que fazer com que esses jogos do Sub-17, Sub-20 coincidam com a data FIFA do time profissional, porque meus jogadores são profissionais. Eles não são jogadores mais amadores. Com 16 anos você já é profissional. Então existe um contrassenso aí muito grande nesse sentido. Por que você me tira meu jogador se não é data FIFA? Uma imposição? Então vamos fazer uma coerência. Faz uma programação da seleção brasileira, onde os jogos da principal, da sub-20, da sub-17 vão coincidir no mesmo horário, porque os jogadores são todos profissionais. No mínimo, falta de bom senso. É isso que eu falei. No mínimo, falta bom senso. Eu vou ter que liberar o professor para treinar o Vasco. Mais 15 minutos. Né? 15 minutos dá? O Pet vai pagar a caixinha. Ganhamos mais 15. Professor, depois que falou que o Pet vai pagar a caixinha, ele fica. Só vou dizer para ele que às 3 horas a gente abre o vinho. Aí eu fico, vou pagar a caixinha. Então, por favor, fiquem à vontade, perguntem mais. Eu queria saber também, Luxemburgo, ainda nessa questão tática e técnica, acho que a gente não viu nos últimos 11, 12 anos ninguém tão inventivo que nem foi a sua geração de técnicos, né? Voltando um pouquinho. Como é que você viu esse período no Brasil? Desse futebol mais defensivo, mais pragmático. Acho que a exceção do Cruzeiro, bicampeão brasileiro recentemente, que era um time bem ofensivo, bem agressivo no bom sentido. Como é que você acompanhou isso paralelo ao que era a sua carreira, essa fase do futebol brasileiro, que refletiu até na seleção brasileira? Eu tomei muita pancada por falar muito sobre isso. Houve uma troca na nomenclatura do futebol e trataram isso como moderno. E dentro do campo de jogo não tem absolutamente nada moderno. Existe há anos e anos equipes ofensivas e equipes menos ofensivas. Equipes que jogam mais retraídas e equipes que jogam mais ofensivas. Então, trataram isso como se fosse alguma evolução no futebol. Não houve evolução no futebol. As coisas continuam do mesmo jeito, da mesma forma. O que evoluiu no futebol, forte mesmo, e aí a gente tem que ter assim, uma interrogação sobre essa evolução, foi a parte... da preparação. Veio o fisiologista, veio análise de desempenho. Análise de desempenho, e eles passaram a ter uma importância em determinar as regras do jogo para os técnicos. Não, peraí. Isso aqui é uma coisa que você modernizou. Eu tenho hoje muito mais informação do que eu tinha antigamente, mas cabe à comissão técnica determinar aquilo que tem que ser feito. Ele não vai me determinar que o Pet é o meu melhor jogador, o fisiologista, no caso, o fisiologista, que o rapaz Daniel é excelente profissional, é um dos melhores que eu trabalhei. Colocou aqui colocou, ele é muito excelente profissional. O Pet, ele jogou e no CK dele deu que ele não conseguiu recuperar, jogando domingo, quarto domingo. Mas é um jogo decisivo, na quarta-feira ele está só com 30% porque ele não conseguiu se recuperar. Aí, normalmente, não, ele não tem condições de jogar. Peraí. O Pet com 30%, eu boto ele no campo, outros vão estar 70, 80, 90, mas a hora que ele tiver com 30%, que a bola cair para ele, ele me ganha o jogo. Eu quero ganhar o jogo, com os 30% dele. Então isso não determina, o fisiologista te dá a condição seguinte, para treinamento, faz a avaliação dos jogadores, olha, os jogadores hoje estão cansados porque jogaram um jogo que exigiu bastante. Então cabe a nós profissionais
adequarmos um treinamento para aquele momento de administrar o trabalho. E não vi o trabalho de forma diferente. Quem determina o trabalho somos nós. Os técnicos ficaram refém disso, você acha? Não é Os técnicos ficaram refém? Houve uma evolução nesse sentido e que se dá muito ênfase a isso, como se isso fosse que decidia o jogo de futebol. Não. Quem decide jogo de futebol é jogador, e às vezes jogador mal preparado. Por exemplo, eu fiz uma loucura, para quem acha que não é do ramo de futebol, que eu fiz uma loucura colocar o Cleiton sem treinando um treinamento só e colocar o cara para jogar num jogo contra o Bahia. Mas eu sou da bola, eu sou do ramo. O Cleiton vinha da onde? Do Bahia. Conhecia tudo do Bahia. Estava treinado em condições, não igual a nossa, mas estava na condição do treinamento do time dele, que era o Atlético Mineiro. Eu estou sem jogador. Quem que eu vou colocar lá jogar? Você? Eu tenho 67 anos, não vou. Meu filho, vem cá, vai ali que você vai jogar. E não tem problema nenhum. Jogador de futebol é jogador de futebol. Não tem jeito. O que você está perguntando, vou tentar um pouco, na minha visão, como que eu estava. Por exemplo, preparador físico, falando aí do Daniel, que é excepcional, que trabalhei com ele como jogador e como técnico trabalhou comigo. E que, logicamente, que ele sabe muito mais do que gente do ramo. Gente como treinador formado e preparado, temos que saber de todos os... tudo que nos cerca o futebol um pouco, pelo menos. Em todas as áreas, quando quer ser gestão lá do clube também. Sim. Então, o preparador, para mim, é o controlador do meu trabalho. Sim. E adequador daquilo que eu quero com o time. Sim. E isso que me dá a vala, é isso, a minha isso que me pergunta corrige. É se os técnicos nesse período de 10, 12 anos perderam um pouco o seu poder inventivo dentro de campo em relação à sua geração de técnicos. Houve uma perda, houve um crescimento muito forte das informações e uma massificação de parte da imprensa em cima essa chegada nova desses profissionais, achando que a importância deles é muito maior do que o jogo.